Verdades ou ilusões? Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para falarmos algumas coisas que realmente interessam a cada um de nós. Nosso autoconhecimento, se assim podemos dizer, daquilo que realmente somos, e etc e tal. Bem, há algum tempo atrás, há pouco tempo, não faz muito tempo, eu assisti uma reportagem do Gustavo, que o pessoal chama ele de Guga. Foi no outro canal, eu esqueci o nome do canal. Bem, enfim. E o Guga tem um canal aqui no YouTube, cujo nome é Comando Lorean. Então, aqueles que quiserem se inscrever nesse canal, se inscrevam porque traz muita informação. O Guga, como é chamado assim pelas pessoas, passou por uma experiência extraterrena, o qual implantaram um chip nele e vivem monitorando ele, esses seres. Bem, quem quiser saber mais sobre o que aconteceu com esse rapaz, que é um senhor, né, de meia idade, é só entrar lá no canal dele e assistir os vídeos dele que vocês tomarão maior conhecimento. Bem, através do Guga, eu conheci o Xande, que é o companheiro dele também de jornada, né? Que eles inclusive criaram um grupo no WhatsApp. E eu participo desde então desse grupo do WhatsApp, que é o mesmo nome, Comando Lorean. Eu, Xande, numa das perguntas, diversas perguntas que eu fiz a Xande, ele me indicou, para esclarecer algumas dúvidas minhas, que eu assistisse um vídeo colocado no YouTube por, eu acho que é espírita estudioso. E esse espírita está nesse vídeo, e diversos outros que ele tem, entre tantos, tem um que ele fala sobre a mediunidade, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. O título do livro é No Domínio da Mediunidade. Ok? Bem, o que eu descobri, né, nessa informação lá no domínio da mediunidade foi algo que eu realmente desconhecia, que é falando sobre o perispírito. Para aqueles que não são espíritos, estiverem me ouvindo aqui pela primeira vez, eu vou explicar. Perispírito é uma substância semimaterial que envolve a cada um de nós, espíritos. A finalidade dessa substância é ligar, né, o espírito ao corpo físico. Entenderam? Então nós somos compostos, por assim dizer, o homem, né, por 3 elementos, se assim podemos designar. O corpo físico, que é a matéria, o perispírito, que se liga ao corpo material e ao mesmo tempo ao espírito, que somos nós. Então, podemos assim dizer que é uma vestimenta do espírito. Aí vocês vão me perguntar, mas como é feito o perispírito? Vamos lá. O perispírito é formado das substâncias do planeta, certo? Por exemplo, se eu estou no planeta Terra, meu perispírito será formado pelas substâncias desse planeta aqui. Que substâncias são essas? São as substâncias materiais e as energéticas, ok? Então é uma substância, o perispírito, semimaterial, ou seja, está no intermédio entre a matéria e a energia. Então, nós espíritos somos o quê? Energia. O corpo físico é o quê? Matéria. Então, o perispírito traz as duas substâncias, energia e matéria, por isso semimaterial, ok? Do contrário, nós
espírito, não teríamos como comandar esse corpo. Deu para entender, né? Então nós mandamos para o perispírito os nossos pensamentos e vontades. E assim o corpo vai agir, é o reflexo daquilo que nós determinamos. Nós espíritos queremos caminhar, vamos caminhar porque nós espíritos queremos andar. É um comando dado ao perispírito e esse transmite ao corpo. E assim se transforma em movimento as nossas vontades. Bem, eu expliquei basicamente o que é perispírito, ok? Para aqueles que não têm conhecimento algum. O interessante desse livro, da minha descoberta, por isso o título, né? Verdades ou Ilusões, porque há alguns anos atrás, não sei, deve ter 10 anos, 12 anos ou 13 anos aproximadamente, no sonho que eu tive, eu me vi na pátria espiritual, estava dormindo, claro, o corpo estava adormecido, e lá na espiritualidade, não sei qual foi o motivo que me fez olhar para mim mesmo, porque geralmente nós olhamos para o externo, para as coisas que estão acontecendo em volta, e não nos apercebemos do nosso formato, da nossa imagem. Porém, nesse dia, por algum motivo, eu quis me ver, olhar para mim mesmo, para me ver como é que eu era, lá na pátria espiritual. Bem, então eu estiquei meu braço, tudo isso lá na pátria espiritual, não esqueçam disso. Eu estiquei o meu braço à minha frente e olhei para ele. Eu nunca havia feito isso antes, ok? E olhei para o meu braço. E eu observava que meu braço, ele tinha uma cor amarelada e como se fosse uma névoa, né? Como se fosse um vapor, né? Semi-transparente. Você via através dele, né? Como se nós colocássemos um espelho não, um vidro, o meu turvo, o meu sujo, e a frente ele ia distorcer um pouquinho a imagem que tivesse atrás. Deu para entender? Não era totalmente transparente, não. Ele era numa cor, conforme eu falei, numa cor amarelada e parecendo uma névoa. Mas ele era limitado, ou seja, tinha a aparência, o formato do meu braço. Ok? Então, quando eu acordei, depois de sonhar com isso, eu fiquei pensando, porque naquela época eu frequentava o espiritismo e trabalhava mediunicamente, a gente estudava muito as obras, né, as obras espíritas, que é esse Evangelho, e os 5 livros principais da doutrina, que quem da doutrina espírita sabe quais são, que formaram a base da doutrina espírita. Enfim, mas nenhum deles vem falando especificamente sobre o perispírito. Fala assim que temos perispírito, pereré, parará. Mas nunca foi informação detalhada da sua aparência, da sua forma, etc e tal. Ok? Então, eu acordei e fiquei pensando, caramba, se eu tenho uma cor amarelada, pelos estudos que nós fazemos, o espírito, quanto mais elevado for, a luz vai se ficando mais intensa e mais clara, na cor assim, podemos dizer, na cor prateada, né? Como eu me via na cor amarelada, o que eu pensava? Eu pensava, caramba, eu sou um espírito baixíssimo vibratoriamente, pouquíssima luz. E eu achava que cada um ia ter um perispírito, né, vibrando numa intensidade maior ou menor, de acordo com a sua moralidade, né, com a sua evolução. E quando acordei, pensava assim, caramba, eu sou bem, né, involuído, quer dizer, sou bem negativo. Vamos botar a palavra certa, acho que é mais apropriada. Eu sou bem inferior, ok? Aos demais. E aquilo durou muitos anos dentro de mim. É claro que eu nunca perguntei isso nada a ninguém, nem na casa que eu frequentava, nem nada, nunca explorei esse aspecto e guardava aquilo para mim. Eu achava aquilo tipo que não tivesse muita relevância, já sabia que eu era pouco evoluído, coisa e tal, larguei aquilo de mão. Nunca mais me preocupei com isso. Né? Nem naquela época eu me preocupei tanto. Só via a minha realidade, era o que eu pensava. Porém, agora, recentemente, não tem nem um mês, tem dias, não tem nem semanas, através dessa informação do Xande,
para eu procurar saber, ver essa informação sobre esse médium que está, né, colocando lá aí no YouTube, aqui no YouTube, essas informações que está lendo o livro, né, no domínio da mediunidade. Tem dado o momento que esse irmão fala, acho que é o capítulo 12, se eu não me engano, que nós, espíritos, quando estamos fora do corpo, dormindo, seja como for, ou desencarnado mesmo, ou na pátria espiritual, a coloração do perispírito é amarelada. Ou seja, todos, sem qualquer... raras exceções, claro, evidente, né? Que o espírito que emana muita luz, ele quando sai do corpo, ele vai emanar a luz demasiadamente. Porém, vulgarmente, a maioria dos seres que estão aqui encarnados tem essa cor amarelada do seu perispírito. Então foi para mim uma confirmação, é por isso que eu falo, verdades ou ilusões. Uma confirmação de uma coisa que poderia ser uma ilusão minha. Vocês estão entendendo? Poderia ser uma ilusão minha, uma imaginação que eu tive, que a cor era amarelada e coisa e tal. Porém, para minha surpresa, não foi coisa da minha imaginação e é real. E eu sequer comentei isso quando eu pedi informação ao Xande sobre as perguntas que eu fiz a ele, sequer tinha algum vínculo no sentido de informação sobre o perispírito. O assunto era outro, não tinha nada a ver com isso. E é assim que as coisas acontecem conosco. Inesperadamente, em dado momento, em dada época, as revelações nos são dadas no momento que deve ser dada, no momento certo. Entendeu? O que eu estava procurando, volto a repetir, de informação com o Xande, era outro aspecto, era outro assunto. E ele me encaminhou, né? Eu aceitei os conselhos dele, assisti e vi que realmente é vulgar essa cor amarela a todos nós que habitamos o planeta Terra. Conforme eu falei, se nós sairmos do planeta Terra para habitarmos outro planeta, seja ele qual for, ok? Nós vamos tirar daquele planeta as substâncias semimateriais para podermos agirmos naqueles corpos que lá existirem. A coloração será de acordo com aquele planeta. Eu não sei se vai ser azul, amarelo, vermelho, verde. Porém, aqui no planeta Terra, a cor dessa coloração é amarelada. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo essa imagem aí em cima? Parece que é uma flor, não é isso? Em cima da palavra evangelho. É nesse tom aproximado, ok? Imagina aquele tom ali em vapor, como se fosse uma névoa. Pois bem. Então, meus amigos, isso foi uma revelação que foi feita para mim e eu posso afirmar para vocês que é verdadeiro. A nossa coloração é amarelada. Eu acredito sim que existe um ser superior a todos nós. Quer dizer, existem vários. Mas eu quero dizer a todos, não só nós. O ser superior ao planeta, ao ser humano da Terra é mole, porque nós somos bem inferiores ainda. Mas digo, um ser superior a todos. Esse criou tudo que conhecemos e o que não conhecemos. Para mim, esse é o Deus. Se a história da humanidade fala de Jeová, de Alá, de nome que queira dar Deus, né? A antiguidade dava outros nomes, né? Etc. Então, esse é um problema de cada um, a interpretação de cada um. Não estou aqui para dizer que fulano está errado ou certo. Porém, seja o nome que queiram dar a esse ou aquele, eu acredito num Deus superior a tudo e a todos. Foi o que criou tudo que existe, certo? E acredito sim que esse Deus é amoroso e principalmente, claro, ele sendo amoroso, ele tem que ser justo para com todos. Ou seja, não permitir que haja injustiça em qualquer parte do universo, certo? Se ele criou tudo que criou da forma que criou, pelo amor que ele tem, é claro que a justiça dele é carregada de amor, certo? Porém, a justiça dele só é aplicada depois de ele aplicar o amor. Deu para se entender? Então muitas pessoas falam, até dentro do Espiritismo fala que Deus vai castigar, Deus vai... Esse Deus não é o Deus que criou tudo, é um Deus qualquer que as pessoas pensam que ele existe. E dão força para esse ser que, na verdade, não é um ser supremo, certo? Não é o Deus único, tá? Porque o Deus único, supremo, ele não permite qualquer injustiça.
ele não cria qualquer animosidade, ele não permite ou não cria, né, a discórdia, muito pelo contrário, certo? Essas discórdias, essas coisas que a gente vê no mundo acontecer, que parece injustiça, parece somente injustiça, não é injustiça, ok? Se nós estamos aqui na Terra, se o teu amigo, teu parente, teu vizinho, o teu patrão, ou a pessoa que nem você conhece, te faça alguma maldade, certo? E acontece, vamos supor que o cara jogue uma pedra e consiga acertar e te machucar. Estou dando um exemplo bem simples. E se isso aconteceu, não tem nada a ver com a falta de justiça. Ali está havendo uma justiça. Mas por que Deus está te castigando? Aí volto a repetir. Não, Deus não castigou você para você sofrer a pedrada que deu no outro. Não é assim que a coisa funciona. Certo? Foi você próprio que pediu para tomar uma pedrada para sentir o mal que causou no outro. Então, nossos problemas aqui na Terra, não foi Deus que criou para a gente pagar o erro que cometemos, não. Entendam bem, se Jesus falou que nós temos que perdoar 70 vezes 7, quantas vezes então o Deus Supremo e Amor iria nos perdoar? Sabe quantas vezes? Eu vou dizer o número aqui para vocês. Infinitamente. Esse é o número. Ok? Então Deus vai nos perdoar infinitamente. O que passamos é aquilo que pedimos para passar. E se Deus permite a gente passar por aquelas dificuldades, é porque Ele sabe que nós temos força para superar. Mas alguns fracassam. Mas por que fracassam? Vamos lá. Fracassamos porque não dependemos muitas vezes da gente. Dependemos da criação que tivemos. Certo? Porque os nossos pais nos criaram equivocadamente. É um professor, é um colega, é um parente, é um amigo, é um desconhecido. Tudo isso influencia nas nossas vidas. Por isso, muitas vezes, cedemos a cometer certos erros. Ok? Porque ninguém vem para a vida aceitando ser influenciado para o mal. Quando a gente está lá do outro lado, é tudo combinado direitinho. Todo mundo vai, não, eu vou ser um bom pai. O outro fala, eu vou ser bom filho. Eu vou ser bom amigo. As intenções são as melhores possíveis. Do contrário, a gente não nasce, não reencarna. As intenções são as melhores possíveis. No entanto, quando aqui chegamos, a maioria de nós cedemos às coisas da matéria. Damos mais valor ao ter do que o ser, conforme o Gustavo fala muito. Damos valor ao ter e esquecemos de ser. Não é verdade? E aceitamos a influência. As pessoas também aceitam e vêm com atitudes inadequadas contra a gente e a gente responde negativamente. Mas ainda que seja assim, tudo faz parte do nosso processo evolutivo. Ok? Nós não estamos sofrendo injustiça de ninguém. As pessoas às vezes falam, muitas vezes, então hoje na internet está cheio de informação que os reptilianos estão fazendo isso com a gente, querem nos manter na escuridão, que os greys fazem experiências científicas com a gente, sequestra, leva para fazer experiência, corta a gente, devolve a gente todo cortado, às vezes nem devolve, raptaram as crianças para isso, para aquilo. Aí vem dizendo que os reptilianos são muito inteligentes, né? Mas a moral deles é baixa, porque inteligência e moral não caminham de mão dadas, ok? Você, para ter uma noção melhor da moral, você tem que estar com a inteligência à frente para compreender melhor a moral. É da natureza do ser, de todos, ok? Então, se o reptiliano vem aqui provocou algum mal a qualquer um de nós, não vamos nos esquecer, nós somos espíritos. Os reptilianos são espíritos, conforme o Guga fala. Não são diferentes da gente. O corpo é uma coisa, nós não somos o corpo. Temos que sair desse padrão mental de acharmos que somos isso aqui que refletimos no espelho quando estamos encarnados. Não somos isso. Estamos habitando esse corpo. É uma passagem somente. Mas os reptilianos são espíritos também como nós somos, na nossa essência, sem diferença alguma. E com a liberdade que nós temos conforme eles têm. Se eles são muito avançados em tecnologia e abusam da sua tecnologia para tirar proveito de alguém, pode ter certeza, aqueles que foram explorados pelos reptilianos foram também espíritos reptilianos que exploraram alguém. Isso é justiça, minha gente. A pessoa vem aqui se fazer de vítima, nós temos que parar com essa coisa de nos sentirmos vítimas.
Ninguém é vítima. Nós não somos vítimas nem de nós mesmos, se vocês querem saber. Porque na sua piedade e amor, Deus para conosco, não permite que a gente sofra, muitas das vezes, no mesmo mal que fizemos os outros sofrer. Ok? Tanto que Jesus nos falou, uma caridade que seja, apaga uma multidão de pecados. Então vocês estão vendo que por essa informação, essa lei de ação e reação, essa lei de aqui plantou, aqui se paga, tá, vai tudo por água abaixo. Foram todas elas mal interpretadas por nós e pelos espíritos também. O que são os espíritos que se manifestam mediunicamente? O que eles são? Eles só não estão no corpo, só isso. Que conhecimento eles têm? Provavelmente uma visão mais ampla da parte espiritual. Mas que moral que eles têm, além da nossa? Que conhecimento moral vocês habitavam o corpo humano e saíram da vida recentemente? Os conhecimentos que eles têm muito semelhantes ao nosso, claro que é. As concepções, as visões, os entendimentos deles. Não é porque eles são agora, fazem parte da parte espiritual, que se tornaram anjinhos, sabedores de tudo. Vamos sair dessa pequenez, minha gente. São espíritos como nós, só estão numa parte espiritual. O que ele estiver passando, o ambiente que ele tiver, ele vai acreditar como aquilo ali é para todos os espíritos e não é só para ele. Ele vai dizer que está numa pátria maravilhosa, que todo mundo quando morrer vai para um lugar maravilhoso, aqueles que fizeram bem. É o que ele está passando, ele acha que todo mundo vai passar por a mesma situação dele. É um puro engano. Cada um de nós vai passar pelo aquilo que for necessário. Seja aqui na Terra, ou seja na parte espiritual. Necessário por quê? Para a nossa própria evolução, para o nosso autoconhecimento, para o nosso bem-estar. Por que tudo isso é assim? Porque Deus Supremo, Criador de tudo. Não é esses deuses que pintam aí por aí, não. Né? Eu não acredito, por exemplo, que Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, ou por um espírito enviado por Deus. Eu não acredito. O Evangelho, o Espiritismo fala que são leis imutáveis os 10 mandamentos. Para mim não são. Para vocês verem como é que eu penso, devo ser rebelde, talvez, não sei. Mas como é que um Deus, que é tudo em supremacia, no que se diz respeito à bondade, à moral, chegar e falar, eu sou teu Deus, tu não vai amar mais ninguém, só a mim. Não vai amar ninguém sobre a terra, sobre o mar, sobre isso, sobre aquilo. Tem que amar a mim. Isso daí não é vaidade, não? Então, se esse Deus, esse ser, se manifestou e falou isso para Moisés, é claro que não é Deus. Está muito longe de ser. Como ele pode vir falar, segundo Moisés, segundo os evangelhos, a Bíblia e tudo mais, fala assim, eu sou o Senhor, seu Deus, seu Pai, que te tirou da terra da escravidão do Egito para lhes dar a liberdade. Espera aí. Se você era escravizado por quem? Por quem? Por outros seres que foi criado por quem? Por Deus. Então ele mesmo fez essa, desculpe o termo, essa cagada toda. Criou os seres para escravizar outros. Será que ninguém pode parar para pensar sobre isso, não? Ah, esse Deus, tá. Pode ser o que for, o espírito que veio aqui confundir tudo e confundiu mesmo. Tanto é que Moisés complicou a vida de Jesus Cristo. Todas as leis que Moisés criou era confrontada quando Jesus praticava qualquer coisa, Jesus era confrontado. Ah, você está indo contra a lei de Moisés? Jesus tinha que se ferrar todo, coitado. Pensar um jeito de ser mais dócil e conter suas palavras, porque ele sabia que se ele fosse muito verdadeiro, todo mundo adorava Moisés, como Moisés fosse, né, o cara, ele seria crucificado com 1 ano de idade, quando falasse mal de Moisés, ele era jogado no fogo, porque ele falou alguma coisa contra Moisés. E até hoje é assim. Nós temos 5 bilhões de pessoas que acreditam em Jesus Cristo, mas temos 3 bilhões que não acreditam. Os judeus ortodoxos acham que Jesus foi um charlatão, um mentiroso, que o Messias verdadeiro até hoje não veio. E por aí se vai. Por quê? Sabe por quê? Porque Jesus falou uma coisa que as religiões até hoje têm medo de pronunciar. Fala sobre tudo, sobre castigo, sobre fez aqui, aqui se paga, aqui matar pela espada, perecerá, pererepa. Inventa uma porção de besteira. Mas Jesus falou uma coisa que as religiões não tocam. Mas está lá, infelizmente, para eles. Nós podemos despertar quando Jesus fala. Vocês não adiantam procurar Deus aqui e acolá, porque vocês não vão encontrar. Porque
porque Deus habita dentro de vós. Caramba! Isso ele acabou com todas as religiões, não interessa se é pagano, não interessa se é mosaica, se vem da Tora, acabou. Quando até hoje não despertamos para isso que ele falou, que Deus está dentro de nós. Não adianta procurar espiritismo, catolicismo, umbanda, candomblé, quimbanda, crente, presbiteriano, testemunho de Jeová, e por aí vai, sei lá quantas religiões tem no nosso planeta, não tenho a menor ideia. Islamismo, os muçulmanos, e por aí vai, não importa. Buda, budismo, não importa. Não importa, você não vai achar Deus em lugar nenhum, porque ele está dentro de vocês. Porque as religiões, Jesus já sabia. O propósito da religião é exatamente o oposto do propósito do Deus universal. Certo? O propósito da religião é de manipulação, de manter o povo na ignorância. Sempre foi assim, sempre será. Não, eu acho que não sempre será, não. Mas sempre foi assim e vai ser por um bom tempo. Até que a gente desperte para entender que Deus, no seu amor e na sua justiça, não permite qualquer injustiça. Não tem reptiliano que possa vir aqui fazer alguém sofrer nada. Não tem reptiliano que possa botar, que nem se colocaram, tem essas informações. Os reptilianos botaram um escudo para impedir a energia do Sol central a chegar na Terra. Ah, ele fez isso? Pode ter sido, ou pode não ter sido, mas se for verdade, tá bom, vamos botar que seja verdade. Vocês acham que nós que estamos aqui sofrendo esse mal que os reptilianos causaram a todos os habitantes do planeta, que aqui estão, você acha que todos nós não temos culpa no cartório? Não estamos passando por um sofrimento que fizemos os outros sofrer quando nós éramos reptilianos? Será? Bem, eu só acredito, né? A possibilidade, se eles botaram o escudo mesmo, que manteve o planeta nessas condições, é porque todo mundo que estava aqui era tão ruim quanto eles. E fizemos isso com os outros. Do contrário, então, não posso acreditar que exista um Deus que permita alguém sofrer qualquer tipo de injustiça. Estou sendo claro? Eu acho que sim. Esse é o Deus criador do universo. Ninguém vai sofrer injustiça, nem tampouco ser castigado. Ah, mas ele está sendo castigado por Deus porque ele fez merda. Não, meu amigo. É outra besteira. Ninguém é castigado por Deus de hipótese alguma. Ok? Nós estamos passando por uma coisa, conforme falei da pedra. Né? Se alguém jogou uma... Eu nunca joguei pedra em ninguém. Alguém vem aqui e joga uma pedra certa na minha cabeça. Aliás, eu estou comentando uma coisa que já aconteceu comigo na infância. Eu estava num local assistindo um jogo de futebol, num campo lá assistindo. De repente, tomei-lhe uma pedrada na cabeça que abriu uns 6 ou 7 pontos. Eu caí no chão, fiquei meio tonto, coisa e tal. Quando eu olhei, voltei a mim, olhei assim para o muro, né? Que cercava o campo de futebol, e uns pezinhos do outro lado, que o muro estava quebrado, deu para ver. E quando eu olhei para lá, aquela molecada correu. Então, eu corri, mesmo com a cabeça cortada, cheia de sangue, pulei o muro, tentei pegar aqueles moleques, mas eles estavam muito na minha frente, eu desisti e voltei para casa, com a cabeça toda arrebentada. Vocês acham, por acaso, que ali houve uma injustiça? Ah, peraí. Houve uma injustiça ali, o cara estava... Moleque, era moleque, tinha 15, 16 anos, sei lá. Ah, ele estava ali de boa, não fez mal para ninguém, tomou uma pedrada do nada. Vocês acham que é do nada, minha gente? Vocês podem acreditar que eu fui vítima disso? Com toda certeza eu fiz isso com alguém. E com toda certeza não é porque eu fiz não, minha gente. É porque eu pedi. Ah, pode acontecer comigo para eu nunca mais fazer isso com ninguém. Vocês entenderam? Então eu pedi para passar por aqui. Deus falou. Estou resumindo, lógico que Deus, nós não vamos ter nunca esse contato direto. Mas indiretamente ele falou, tá, se você está querendo, você vai ver a dor que causou ao outro. E aí eu venho, eu vou me fazer de vítima. Ao vir tomar uma pedrada, não vou reconhecer que aquilo ali é um processo natural que eu próprio pedi para passar? Meus irmãos, já está na época, para alguns de nós, amadurecermos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou uma pessoa adulta, tenho uma certa idade. Eu já tive tantos prejuízos financeiros. Eu não sou rico, eu sou muito pobre. Eu vivo e me sustento com apenas um salário mínimo. E pago aluguel. Então vocês estão vendo que eu não sou rico. Não sou miserável. Graças a Deus,
O salário mínimo que eu recebo dá para eu me sustentar, sobreviver, uma vez que eu vivo sozinho, moro sozinho. Mas não importa isso. Não estou fazendo vídeo, só estou explicando as minhas condições atuais financeiras. Mas eu nunca fui rico. Mas durante a minha caminhada, né, dessa vida, eu tive grandes prejuízos financeiros. Eu tive 3 carros que me foram roubados. Eu tive, numa época, compra de um imóvel, que fiquei sem imóvel, sem dinheiro, que eu dei de entrada, e não foi barato. Ok? Nem pude correr atrás da minha grana, porque a Caixa Econômica Federal está envolvida nisso. Ela mesma deu golpe em mim. Isso já fazem anos. Ok? O Collor, quando prendeu o dinheiro que eu tinha na conta, perdi. O banco ao qual eu tinha conta faliu, meu dinheiro foi embora. Isso eu só estou dando exemplo para vocês dos prejuízos que eu tive financeiros e que jamais me tiraram, né, o equilíbrio de me achar vítima, de me achar coitadinho de mim. Ah, já que deram tanto golpe em mim, eu vou dar nos outros. Vocês estão entendendo? E sempre aceitei isso, e sempre pensei comigo, e falava às vezes com os colegas, pô, na vida passada eu devo ter sido um bom filho da mãe, que eu roubei muita gente, agora eu vim para pagar essa conta. É autoconhecimento, eu tenho certeza plena disso. Eu pedi para sofrer as mesmas coisas que eu fiz os outros sofrerem. Tanto é que eu tento, de todas as formas, ser o mais honesto possível. Sempre tentei ser honesto e não dar golpe em ninguém. Eu tive alguns anos atrás serralheria, trabalhava com o dinheiro dos clientes que me davam sinal. Eu nunca dei golpe em cliente nenhum. Eu nunca peguei dinheiro com o intuito de dar golpe. Eu sempre trabalhei por uma profissão, sempre trabalhei profissionalmente, honesto. Nunca dei golpe em qualquer cliente, nunca enrolei ninguém. Sempre fui muito correto. Os poucos empregados que eu tive, graças a Deus, eu fui honesto com eles. Eu jamais usurpei qualquer tipo de benefício, salário, sei lá o quê, enganar um empregado que eu tive. Certo? Então, meus irmãos, os prejuízos materiais que eu tive, que não foram poucos, valores eu não posso nem mensurar para vocês. Vocês acham que isso me incomoda? Que eu vivo frustrado, arrependido, com raiva, com ódio? Não, nem um pouco. Fui vítima? Não, não fui vítima de ninguém, nem de mim mesmo. Eu tenho plena certeza que esses prejuízos que eu tive nessa vida, provavelmente eu causei prejuízo muito maior aos outros. Com toda certeza. Ok? Então, meus irmãos, fica aqui, né? O toque para vocês. Já está um vídeo muito demorado. E geralmente bate por aí, né? 20, 30 minutos eu procuro parar o vídeo nessa altura do campeonato. Então, por isso eu boto aí, verdades ou ilusões? É uma verdade que eu estou pagando minhas dívidas do passado ou são ilusões minhas? Bem, o meu bom senso diz que são verdades, certo? Não por castigo, volto a repetir 1 milhão de vezes aqui. E as pessoas não vão prestar atenção nisso. Deus não está me castigando pelas coisas que eu fiz. Eu estou passando por essa dificuldade porque eu as pedi para passar. Vocês entenderam? Vamos sair desse campo de achar que somos vítimas. Não, não somos vítimas. Certo? Ninguém fica feliz quando perde alguma coisa financeiramente, quando sofre alguma maldade. Lógico, não estou falando disso, de você tomar uma pancada, perder um dinheiro, tomar um prejuízo, sofrer um problema e ficar rindo que nem um bobo. Não é disso que se trata, meu amigo. A tua reação imediata é de revolta, assim, de raiva. Mas você tem que conter isso, dominar isso. E não modificar teu caráter por conta disso. Vocês entenderam? É disso que eu falo. Porém, fique sabendo, todos vocês que estão ouvindo esse áudio, existirão coisas que vocês não conseguirão dominar em vocês. Cada um tem uma dificuldade ou mais. Por que isso? Porque da parte evolutiva moral, nós estamos alcançando os 30% de moralidade. Ora, meus irmãos, se nos resta 70% para aprendermos, como é que eu poderia dizer,
resta 70% para praticarmos, para vivenciarmos, para colocarmos dentro da gente. Então é claro que a gente bota para fora muito mais coisas imorais do que coisas morais. Então acho que são bem raros aqueles que vêm para cá, para a vida, e saem daqui como completista, né? E sai daqui como aquele cara que cumpriu com toda a sua missão que estava programada. Se nós temos mais coisas a acertar, é claro que vamos errar muito mais do que acertar. E não se julgue, não se culpe por isso. Se esforce, né? Devemos nos esforçarmos. Essa que é a verdade. Para deixar de acreditar nas besteiras, para deixarmos de agirmos inadequadamente. O fato de você começar a observar que aquilo não é legal, já é um crescimento. E muito grande. Pô, tu fala assim, pensa contigo mesmo, poxa, daqui que eu penso, daqui que eu quero fazer, isso não é legal. Poxa, já é um passo muito bacana, certo? Muito importante na vida de todos nós. E o próximo passo é lutar para não praticar aquilo. Depois de um certo tempo, você já não vai mais lutar para não praticar, porque já está em você. Você venceu aquela dificuldade. Valeu? Fique com Deus. E aqueles que gostaram, se inscrevem no canal, dá um like de gostei, porque dando esse likezinho não parece não, meu irmão, não custa nada. É você tocar o dedo no celular, aí no like, né, no joinha, como é que as pessoas falam. Feito isso, meus amigos, o YouTube vai oferecer esse canal ao maior número de pessoas, a mais pessoas. Sendo assim, se serviu para você alguma informação aqui, com toda certeza vai servir uma outra pessoa que você indiretamente, por ter dado esse like, ela vai poder também ser beneficiada de alguma forma. Valeu, fique com Deus e até a próxima. Fui, tchau.